Você que tem mais de 9 anos, fique ligado, né? As férias acabaram, né? As férias acabaram. Férias é bom, né? Quem gosta de férias, diga amém. E amém, foi xoxo esse. Amém! Por que esse amém tão forte que vai começar amanhã as minhas férias? Atos 1:8. Nós estávamos falando aí antes das férias, né? Sobre a obra que Jesus quer que façamos. Nós estamos aí, vamos recomeçar, vamos retomar a sequência que a gente estava, para que a gente não fique no meio do caminho. Atos 1:8. Estamos falando sobre a obra que Jesus quer que façamos. E nós não podemos fazer a obra sem Deus, sem a presença do Senhor. Lá em 1 Coríntios 15:58 diz que a obra no Senhor. Mas quando fazemos a obra de uma forma vazia, sem Deus, descompromissados com Deus, essa obra é vã. Então nós precisamos nos lembrar disso. Atos 1:8 fala que manes recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Então, Deus aqui, antes de Jesus ser assunto. Por que Jesus foi assunto? Porque ele desceu do céu. Ele tinha que retornar. O pai não mandou ele fazer uma obra, ele tinha que voltar com a obra pronta. Dizer, pai, está aqui o meu sangue, está aqui, ó, a obra foi feita. Por isso ele foi assunto aos céus. Ele retornou para o céu. Aquele que de lá desceu, retornou. Ele foi levantado diante dos seus discípulos. Um pouquinho mais adiante você vai ver, nos 2 versículos, 3 versículos seguintes, você vai ver aí a ascensão de Jesus. E hoje nós vamos retomar essa sequência que estávamos pregando antes das férias, que é a obra que Jesus quer que façamos. Há uma obra para você fazer. Você pode olhar nos olhos do teu irmão aí do lado e falar para ele, há uma obra que Jesus determinou para cada um de nós. Aleluia! A verdadeira igreja é aquela que se preocupa com o próximo. Hoje tem muitas igrejas que a preocupação deles não é com o próximo, não é com as vidas, é com os recursos. Olham para a ovelha e vê a ovelha como cifrão. Nós precisamos nos lembrar disso. A verdadeira igreja é aquela que se preocupa com o próximo. Quando você começar a perceber que a igreja não está preocupada mais com a tua vida, é sinal de que nós perdemos a visão. Enquanto nós estivermos lutando pela tua vida, é que essa igreja é verdadeira. Estamos fazendo a verdadeira obra que o Senhor determinou para ela. É a preocupação com o nosso irmão, com o nosso próximo. Nós temos que lutar pela vida dos nossos irmãos. Missões, na realidade, é a expressão da nossa preocupação com o próximo. Deus se preocupou tanto conosco que enviou Jesus. Jesus veio por causa da preocupação de Deus com a tua vida, com a minha vida, com a nossa vida, com a vida da humanidade. Por isso Deus enviou o seu Espírito sobre a igreja para capacitá-la nesta tarefa tão importante para a divulgação do seu Evangelho. A igreja precisa divulgar o Evangelho. E que Evangelho é esse? O Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é um Evangelho próprio. Não é o Evangelho do pastor Joaquim. Eu não posso criar uma igreja, eu não posso estabelecer uma palavra para a igreja, eu não posso fazer isso. Há um Evangelho que foi escrito com sangue.
Houve um preço que foi pago para aquele evangelho ser pregado, ser anunciado. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então as testemunhas de Jesus têm o Espírito Santo com ela. Por isso que você tem que colar com o Espírito Santo. A Bíblia diz para você andar no Espírito. Amém, Jesus. Não é nem com o Espírito, é no. Que coisa tremenda, né? Isso é muito interessante, porque são esses detalhes que fazem com que muitos estão querendo andar com e não no. Nós precisamos praticar aquilo que o Senhor determinou na sua palavra. E é para este fim que o Espírito do Senhor desceu sobre a igreja, o nosso testemunho. Você tem testemunhado? A tua vida tem sido um testemunho? Então isso é sinal que o Espírito Santo está na tua vida. Através do nosso testemunho, o Evangelho será anunciado. Você pode dizer para o teu irmão, nós somos a boca de Deus. Então nós temos que anunciar o Evangelho. Hoje nós estaremos nos aprofundando um pouco mais. Estaremos falando que a provisão de Deus é para sempre. Deus te chamou, a mim me chamou em 1988. E proveu na minha vida. Então a provisão dele é eterna. Quando Deus te chama, meu irmão, a provisão dele é para sempre. A provisão de Deus para a minha vida é para sempre. Ah, pastor, mas eu não tenho sentido a presença de Deus, mas a provisão dele é para sempre. Se você se enquadrar no processo de Deus, você vai sentir a presença dele, porque é para sempre. Estarei contigo para sempre. Todos os dias. Todos os dias. Nesta sequência já estudamos sobre a unção no Antigo Testamento, a unção no Novo Testamento. Estudamos a unção purificadora, aquela unção que nos tornou reinos e sacerdotes. Bom, meu irmão, pegar uma pessoa, desculpa eu usar o termo, que estava toda enlameada, toda suja, e fazer dele um sacerdote, que unção é essa, meu irmão? Que unção é essa? Que poder é esse? Pega você e te lava e te faz um sacerdote como rei. Te bota agora como autoridade dele nessa terra. Que coisa tremenda é essa? Que poder é esse? É isso que nós temos falado deste púlpito. Então nós somos, nos dias atuais, reinos e sacerdotes do Senhor. E a última mensagem falamos como devemos nos manter cheios da unção. Deus disse, né? Nós não devemos ser uma cisterna rota, aquela cisterna que vaza, né? Aquele vaso quebrado, bota o copo, enche de água e vaza tudo. Está sempre vazio. O que é o vaso quebrado? É aquele vaso que não quer ser consertado por Deus, não quer ser trabalhado pelo oleiro, não quer descer à casa do oleiro e ser transformado num novo vaso. Nós precisamos nos lembrar disso. Então Deus quer o quê? Que você seja um reservatório dele nesta terra. E quando nós começamos a olhar para reservatório, vem logo Brumadinho, vem logo a ideia de Mariana, né? Aqueles reservatórios imensos que romperam. Mas o reservatório de Deus, que somos nós, não deve romper. Porque quando rompe, meu irmão, é morte e destruição. Tem vasos que eram vasos de honra que romperam-se e hoje são vasos de morte e destruição. São vasos Brumadinho. Deus fala que nós precisamos ser vasos de honra e não vaso de desonra. Hoje veremos que a provisão de Deus é para sempre, como falei, né? Você pode falar para o teu irmão, a provisão de Deus é para sempre. Olha, ontem, hoje e amanhã ele continua o mesmo. Não há mudança no nosso Deus. Tudo o que necessitamos para andar na presença de Deus nos é dado diariamente. Hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Então você deve sempre se quebrantar diante da palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela é o quê? Aquilo que vai impactar a nossa vida para que a unção desça. Por isso que após a palavra, o Espírito Santo vem trabalhando na nossa história. É sempre após a palavra que o Espírito Santo age, ou até junto com a palavra, né? Muitas vezes você vê a casa de Cornélio, o Espírito Santo trabalhou junto com a palavra. Enquanto Pedro pregava, caiu o Espírito Santo. Meu irmão, o Espírito Santo caiu no meio da palavra. Então ele estava ali, ó. Ele foi vendo que aquela palavra encontrou corações sedentos. E se nós deixarmos a palavra de Deus regar a nossa vida de uma tal maneira, o Espírito Santo será derramado neste lugar de uma forma especial, como foi na casa de Cornélio. Quem faz o Espírito Santo cair somos nós, meu irmão. É o nosso quebrantamento. Se nós continuarmos endurecidos, vai ter que esperar um outro culto, uma outra palavra. É verdade? É assim que funciona. Nós vamos ter que esperar uma outra oportunidade. Mas quando nós permitimos que a palavra de Deus venha nos lavar, trabalhar no nosso coração de uma forma profunda, meu irmão, o Espírito Santo vem trabalhando junto e o milagre acontece. Vem o batismo, vem a manifestação da glória de Deus. Quantas vezes nós vemos isso? Às vezes vemos isso num, ou dois, ou três, alguns irmãos, não em toda a igreja. Mas se você permitir, hoje é a noite que Deus vai te encher. Amém, queridos? Hoje é a noite que Deus vai te encher. Amém. Aleluia. Como receberemos a unção de Deus a cada dia? Essa talvez seja uma pergunta que muitos crentes não sabem como responder. Talvez seja a pergunta mais importante para as vidas que caminham na presença de Deus. Como eu vou receber diariamente a provisão de Deus para mim? Eu preciso dessa provisão. Você pode dizer não para mim, mas para Deus, eu preciso desta provisão para a minha vida. E a pergunta é simples: você tem vivido na presença de Deus? Porque se você tem vivido na presença de Deus, esta mensagem vai falar profundamente com você. Deus quer que sejamos represas cheias para suprirmos muitas vidas. Eu falei de Brumadinho e Mariana, eu vou repetir, não como represas de Brumadinho e Mariana, que produziram destruição e morte. Deus quer que sejamos represas de vida. Você vê a diferença, né? Eu me lembro uma vez, eu estava dormindo e me ligou um irmão lá do sítio Santa Isabel. Na época era o barro solto. Era tratado com barro solto, porque ainda não tinha sido pavimentado. Pastor Joaquim, estamos aqui com um problema. Tem um vizinho aqui que está endemoniado. Põe a mão sobre a cabeça dele, irmão, e repreende em nome de Jesus. Nós já fizemos. Não aconteceu nada. Repreende com fé, irmão. Eu estou querendo dormir, né? Estou querendo que ele faça a obra, porque há poder nele para fazer a obra. Há poder na tua vida para fazer a obra. Deus já providenciou isso. Aleluia. Mas ele lá, pastor, só para a tua presença. A minha presença, Joaquim, estou morto. Mas não é o nome de Jesus. O nome de Jesus, ele trabalha como autoridade nessa terra. Se você não for autoridade, meu irmão, vai usar o nome. Se lembra lá, no livro de Atos conta uma história lá, os filhos de Cefas. Usaram o nome de Jesus que Paulo pregava. O demônio se manifestou, deu um couro neles. Tem crente tomando couro, porque não quer viver a vida estabelecida pelo Senhor para a sua vida. E o diabo está dando couro nele. Ele não consegue usar a autoridade que Deus estabeleceu.
Então nós não podemos ser como as represas de Brumadinho e Mariana. Deus quer que nós produzamos vida, sejamos transmissores de vida. Tem unção represada em você? Essa é a pergunta. A unção está represada em você? Você é capaz de sair agora para uma obra de Deus? Ou você vai pedir para orar? Ah, pastor, peraí que eu vou conversar com Deus. Vou ver se Deus quer mesmo. Deus quer sempre. Fazer a obra de Deus, Deus quer sempre. Deus nos levantou como servos, como obreiros dele. Amém. Então nós temos que estar sempre prontos, preparados para fazer a obra. Às vezes eu chego e falo assim: Anderson, precisamos fazer isso. Ele, pô, vem aqui. Pastor João, precisamos fazer isso. Pastor Fernanda, quem? Tem que estar pronto. Está pensando, quem sabe amanhã? Pelo amor de Deus, vou passar a noite em jejum e oração. Você não tem que se preparar, você já está preparado. Se você não está preparado, é que a coisa não está boa. Tem rachadura na represa. A represa está no grau 3, vai romper. Vai romper a represa. E vai vir destruição e morte. Eu quero que você fique ligado nisso. Deus quer que sejamos reservatórios, vasos cheios, vasos de honra. E se Ele quer, Ele também nos diz como. E é dessa forma que nós vamos ver nesta noite. 3 maneiras para nos tornarmos vasos cheios da glória de Deus. 3 maneiras. Nós precisamos, como eu disse, se tem unção represada, você precisa distribuir. Dê gratuitamente aquilo que você recebeu. Amém? Em primeiro lugar, nós precisamos ser cheios da sua palavra. O crente precisa ser cheio da palavra de Deus. Lá em Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, Colossenses fica depois de Filipenses, Filipenses fica depois de Efésios, Colossenses fica antes de Tessalonicenses. Capítulo 3, versículo 16, a Bíblia fala uma palavra muito importante. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Deus não fala, habite em você um pouquinho da minha palavra. Deus nos diz, habite ricamente em você a minha palavra. A riqueza da palavra de Deus tem que estar aqui dentro. Tem crente que está, a represa dele está atuando no volume morto. Sabe o que é o volume morto, né? Não tem mais como sair água. É aquela água que fica parada. Teve uma época aí que lá em São Paulo o negócio ficou feio lá. Eles tiveram que tirar daquela represa do volume morto para poder servir a cidade. E eles tiveram que gastar muito dinheiro para fazer daquela água podre, aquela água estragada, água que pudesse ser usada pelo cidadão. Tem crente que está com pouca palavra. Ele não está habitando nele ricamente a palavra de Deus. Nós precisamos, colocar esse versículo em prática na nossa vida. Por isso que meu coração se alegrou muito. Domingo passado, esse domingo, a escola bíblica dominical lotada, cheia, todas as turmas, Tem algumas turmas que ainda precisam de injeção, mas nós estamos tratando disso, estimulando as vidas a participar cada vez mais da riqueza da palavra de Deus. Um dia, vendo a TV, observei a propaganda de um escovão que absorvia uma quantidade imensa de líquido. Quem já viu essa propaganda, Aqueles escovões? Passa,
enxuga tudo. Aí jogam leite no chão, come tudo. Né? Aí jogam lá um abacate batido, aquele, passa. O negócio absorve tudo. Assim é o crente. O crente tem a capacidade de absorver coisas limpas e coisas sujas. Eu quero que você entenda isso. Assim somos nós. O ser humano, quando crê na palavra de Deus, deve fazê-la habitar ricamente em sua vida. O crente é provido por Deus para absorver ricamente a palavra de Deus. Deus já proveu isso em nossas vidas. A palavra de Deus pode ser habitada em você ricamente. Você está pronto para ser rico da palavra de Deus? Eu tenho uma boa notícia para você que se encontra aqui. Está começando a chover nas cabeceiras dos rios ou do rio da vida. E isto é um sinal de que vem água para encher represas que se encontram vazias neste momento. Eu já ouço o barulho da chuva. Os relâmpagos já estão acontecendo lá nas cabeceiras. E a água está vindo. Vai encher a tua vida. Aleluia! Aleluia! Você pode falar para o teu irmão: está chovendo nas cabeceiras do rio. Fala para ele: prepara-se para receber as muitas águas de Deus. Filhos de Deus não se satisfazem com alguns versículos. Quando Deus começa a abrir para você o entendimento da palavra, você quer futucar a palavra. Você quer, é como uma mina, você vai querer achar mais coisas. Você vai lá naquela mina e quer achar mais ouro, quer achar mais pedras preciosas, porque a palavra de Deus diz que ela é comparada com o ouro, a pedra preciosa, a prata. Mas ela é mais valiosa do que elas. Mas é comparada. É como se você tivesse desejo para putricar a palavra. Vamos lá, entrar naquela palavra e ganhar mais. Então você não se satisfaça com pequenos versículos. Caixinha. Daquela caixinha de promessas. Crente não tem, crente tem Bíblia, não tem caixinha de promessas. Vamos abrir o que Deus vai falar para mim hoje. Só coisa boa, né? Caixinha, só coisa boa. Nunca fala ali: Jesus chorou. Chorou por quê? Por causa da tua vida. Tu tem que ser rico da palavra. Jesus está chorando. Porque tu está no volume morto. Tu está lá dentro já da caverna, meu irmão. Já tem um cada dia que está lá dentro. Mas hoje aquele que tirou Lázaro com 4 pode te tirar daí. Aleluia. Aleluia. A palavra dele é poderosa. Amém, queridos? Amém. Então não se satisfaça com alguns versículos. Deus quer que você transborde do seu conhecimento. Abacuque. Vamos lá em Abacuque. Abacuque tem um versículo muito interessante. Abacuque, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Abacuque. Cadê Sofonia, Geu? Cadê antes? Vamos lá, Miqueias, Jonas, cadê você, Abacuque? Tiraram Abacuque da minha Bíblia. Cadê você, Abacuque? Está aqui, Abacuque. Abacuque capítulo 2, versículo 14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra, nós estamos vivendo esses dias. Estamos vivendo esses dias. Estava conversando com uma pessoa muito instruída. Ele falou uma frase muito interessante. Quando Deus deu a Moisés a palavra da criação, que diz que o homem veio do pó da terra, hoje a ciência pode dizer o quê? Que o homem é formado de muitos minerais. Exatamente o pó da terra. Deus resumiu tudo, falou do pó da terra. Mas ele poderia dizer: olha, quais os minerais que o homem conhece no dia de hoje? Esse, a lista grande. O homem foi formado fósforo, magnésio, ferro, alumínio, tem isso tudo.
dentro de você. Você sabia que tem estudo dentro de você? Se faltar alguma coisa desse pozinho aí, você vai sentir falta na sua saúde, a saúde vai demonstrar isso. Então ele falou isso. Ele estava pegando com um cientista, com um camarada, né? E não entendia como é que nós poderíamos acreditar que o homem veio do pó da terra. Ele falou para esse homem, falou assim: tua fé é muito maior do que a minha, que você acredita numa bagunça, que aconteceu isso tudo. Deus diz que ele fez tudo em ordem. E quando ele diz que veio do pó, é porque naquele tempo não se tinha a ciência que tem hoje. Você sabe que aquele cientista se converteu? Ele ganhou aquela vida para Jesus. Amém, Jesus. Aquele homem se tornou um crente. Um dia toda a terra se encherá do conhecimento. Toda a terra. Começa pela gente. Você pode falar para o irmão que está do teu lado. Você precisa, junto comigo, ser rico da palavra de Deus. Habite ricamente a palavra de Deus no teu coração. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo de número 3. Olha só o que diz esse versículo, profundo também. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Este versículo nos fala que não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. A nossa fé é na palavra de Deus. Quando você diz que é crente, você crê na palavra de Deus. Você crê em Jesus. Jesus é a palavra, é o verbo. Então a nossa fé está na palavra. Então quando ele diz, devemos falar de acordo com os oráculos de Deus. Então nós não devemos falar, como diz aqui, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você pode afirmar comigo: a minha fé encontra-se apoiada na palavra de Deus. Ela é minha rocha, ela é minha segurança. A palavra de Deus, por isso que ela não muda. Você já pensou se Deus hoje te desse uma palavra e amanhã te desse outra? Deus não funciona assim. Nele não há mudança e nem variação. É segurança. Quando ele diz vai, vai. Quando ele diz vem, vem. Acabou. Quando ele diz, olha, não é bom, não é bom. Quando ele diz é bom, é bom. Acabou. A palavra dele não tem mudança. E isso é muito bom, meu irmão. Porque política que faz uma promessa hoje, amanhã está fazendo outra. Cada hora faz uma coisa. Mas nós não. Nós temos um Deus que é fiel. Aleluia. E permanece fiel. Aleluia. Aleluia. Glória. Louvado seja o nome de Jesus. Nada poderá sair de nós além da palavra de Deus, pois é isto que deverá estar dentro de nós. É a nossa fé. É disto que precisamos estar cheios. Seja tão cheio da palavra de Deus, igreja, de modo que não importa o que o atinja a sua vida, se provas, se ventos, se tempestades, se louvor ou se honra, nada além da palavra deve sair de você. Está passando uma prova? Palavra. Aleluia. Está passando por uma luta? Palavra. Está passando por uma tempestade? Palavra. Está passando por um momento de grande glória na tua vida? Palavra. É isso que tem que sair de nós, porque é isso que habita ricamente na tua vida. Por isso que a Bíblia fala, não murmureis. Porque no momento em que você está murmurando, é sinal de que houve uma ruptura na tua represa. A palavra foi embora e só ficou murmuração. Não murmure. Não murmure. Não murmure. Está acontecendo alguma coisa na tua vida? Vai à palavra e fale de acordo com os oráculos de Deus. Eu te louvo, Senhor, porque eu sei que tu queres me ensinar alguma coisa.
Eu quero aprender contigo, porque tu és o bom mestre. Amém, Tu Jesus. és o Senhor. Tu és o dono da minha vida. O mal não pode me tocar sem a tua permissão. Amém, Jesus. Não é verdade? Então você começa a abrir o teu coração, a tua boca, como o incenso saindo dela. Você é um incensário de Deus. Você é um incensário de Deus. Aleluia. Vamos voltar para Colossenses capítulo 3, versículo 16, que é aquele texto que fala do habite ricamente, né? Esse versículo é complementado com aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. A palavra de Deus habitando em nós é o princípio. Você quer ser sábio? Seja rico da palavra de Deus. O início de uma pessoa sábia é a palavra de Deus habitando nela. Quando nós chegamos na casa do Senhor, nós só temos a fé. Aí Deus chama você a ser conhecedor. Você vai agora começar a conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Você está entendendo a mensagem? Amém. Amém? Então, um processo de continuidade. A palavra de Deus habitando em vós, em nós, é o princípio, mas precisamos de toda a sabedoria. E a Bíblia nos diz que a palavra deve habitar em nós ricamente em toda a sabedoria. Então, como é que eu vou usar a sabedoria de Deus junto com a palavra? Porque a sabedoria vem. E quem é a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus é o Senhor Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 42. Nós estamos com tempo, então nós vamos lá, porque eu ia só citar, mas vamos lá, estamos com tempo. Hoje eu vou pregar manso, devagar. A rainha do sul, 42, se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Até Jesus, Salomão era o homem mais sábio do mundo. Mas olha o que ele diz: e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Quem deu a sabedoria a Salomão foi o próprio. Amém, Jesus. Então, se Salomão era sábio, é porque Jesus havia dado a ele a sabedoria. E esse mesmo Jesus nos dá essa sabedoria. Você pode ser sábio. Fala para o teu irmão, você pode ser sábio. Aleluia, você pode ser sábio. Você pode ser salvo. Então nós temos que usar a palavra de Deus com sabedoria. Amém, Jesus. Jesus é mais sábio do que Salomão. A sabedoria que nos adestra como manejar a espada do Espírito, a palavra de Deus. Não adianta você ter a arma e não saber usar. Tem pessoas que usam a arma até em momento. Você vai conversar com uma pessoa que está fora da visão de Deus, ele usa a espada sem sabedoria. Ele usa a palavra sem sabedoria. Vai conversar com um testemunho de Jeová. Ele vai usar a espada com a visão dele. Vai conversar com os outros que estão aí desviados. Ele vai usar a espada segundo os princípios dele. E eles se fecham com os outros versículos, com as outras partes da palavra. Mas a palavra de Deus, ela para ser usada, ser manejada com sabedoria. Você precisa da sabedoria para poder aplicar a palavra no momento exato. No momento exato. Muitas pessoas usam a palavra no momento errado. E aí o que acontece? Abusam da palavra. Você quando usa uma coisa fora de tempo, você está abusando. Quando uma pessoa toma uma atitude de fazer sexo fora do casamento, ela está abusando da sua liberdade. Está usando mal, por causa está fora de tempo. Ela tem todos os atributos para fazer aquilo, mas está fora de tempo. Então a palavra usada no seu tempo, quão boa ela é, diz a Bíblia. Então nós precisamos ter o tempo certo para usar a palavra.
para colocá-la em prática. Você pode falar isso ao seu irmão? Meu irmão, você precisa da sabedoria para poder aplicar a palavra no momento exato. A palavra de Deus no momento exato, quão boa ela é, meu irmão. Ela é remédio, ela é lenitivo, ela é cura, ela é libertação, ela é milagre. Aleluia. Precisamos entender isso. Se você pegar a palavra, porque Deus diz que eu sou o chefe da casa, vai pisar em todo mundo, vai maltratar, até o cachorro vai para debaixo do sofá, sei lá, meu Deus, você não pode. Você está usando a palavra de uma forma errada. Você está usando a palavra de uma forma errada. Então tem um monte de pessoas aí que se desviaram da verdade e estão continuando a pregar a palavra. Você vai lá nos cultos dele, é a Bíblia que eles abrem, meu irmão. É a Bíblia que eles abrem. Mas estão pregando ela sem a sabedoria, estão aplicando ela no erro. Usar mal a palavra na verdade é abusar da palavra. Quem ainda não entrou em aliança com Deus através de Jesus não consegue usar a palavra de Deus com sabedoria. Ou aqueles que fugiram, largaram a aliança, né? Lembre-se, você precisa estar cheio da palavra de Deus e também precisa de toda a sabedoria de Deus, que é a presença de Jesus em sua vida. Não adianta a palavra sem Jesus, sem a presença do Senhor, sem a presença do Espírito. Amém. O Espírito é que adestra a tua mão para fazer com que a palavra se torne a espada do Espírito. Amém, igreja? Glória a Deus. Em segundo lugar, para nos tornarmos vasos cheios da glória de Deus, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios, em primeiro lugar, da palavra, em segundo lugar, do Espírito. Ser cheio do Espírito significa ser fervoroso de Espírito. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, ele tem um símbolo de água, de fogo, de pomba, né? Tem vários símbolos que apontam para o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo nos torna fervorosos na nossa fé. Romanos capítulo 12, vamos lá de novo para Romanos 12. Versículos 10 versículos 10 a 12. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quem esteve aqui na escola bíblica hoje falou muito sobre isso. A posição, esperar Deus te honrar, né? Ele diz aqui, ó: no zelo não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Olha, você só pode servir se for fervoroso de espírito. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Somente até o 12. Então nós vemos aí, ó, não podemos ser fervorosos do Espírito sem sermos cheios do Espírito. A palavra de Deus nos admoesta, por intermédio do apóstolo Paulo, a sermos fervorosos de Espírito, nós que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A palavra de Deus diz que Deus nos colocou numa posição de destaque. Você pode falar para o teu irmão, você é destaque. Você não saiu escola de samba nenhuma, mas você é destaque. É verdade? Que coisa linda! Nós somos destaque, Deus te colocou. Quem se lembra da escada de Deus, que nós falamos durante muito tempo aqui, é o primeiro degrau. Deus te destacou, te colocou, te tirou do chão e te colocou no degrau dele. Te colocou na escada dele. Agora você está fora do mundo. Você saiu do mundo, você está agora num lugar mais alto. A Bíblia fala que está sentado com Cristo nos lugares celestiais. Posição de destaque é da igreja. Fala para o teu irmão, não saia dessa posição. Não sai dessa posição. Meu irmão saiu dessa posição, a queda é alta, né? Lá em cima, hein, meu? Está lá do alto. Quem caiu de lá foi quem? Satanás.
Satanás foi que caiu do céu, meu irmão. Nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Tu imagina quando o crente cai, meu irmão? Que desgraça que não é? Cair de um degrau da escada de 3, 4 degraus já é uma estrago, né? Quebra pé, quebra perna, quebra tornozelo, né? Torce isso, torce aquilo. Tu imagina cair lá de cima. O estrago é muito grande, só Jesus para fazer um milagre. Amém, Jesus. Quando o sujeito cai, só Jesus para fazer um milagre. De restaurar aquela vida, de recuperar aquela vida. Porque virou frangalho. Amém, Jesus. Virou frangalho. Amém, queridos? Amém. Aleluia! Ser fervoroso, perdão. A palavra de Deus nos admoesta, por intermédio do apóstolo, a ser fervorosos de espírito, nós que estamos assentados com Cristo. Lá em Efésios, capítulo 2, 6. Marca esse versículo. Estou indo bem devagar, meu irmão, para você poder. Hoje me deram uma oportunidade de começar a pregar. 19h15, que beleza. Ele diz assim: juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estamos assentados. Presta atenção, a posição de assentado, né? Vou pegar uma cadeira aqui. É bom a gente observar. Essa é a posição em Cristo. Mas a posição diante dos homens é fazendo a obra. Essa posição aqui é de autoridade. Embaixo dos pés da igreja está os principados, as potestades, os dominadores deste mundo, né? As forças espirituais da maldade. Todo o império satânico está debaixo. A igreja está numa posição de destaque. Autoridade. Deus, quando te tirou do mundo e te salvou, Ele colocou você em posição de destaque. Aí o sujeito, né, sai dessa posição de autoridade e vai para debaixo do diabo. O diabo pisa e amassa, meu irmão. O negócio é feio, hein? O sujeito, quando cai, o diabo sai pisando e amassando. Acaba a honra, acaba tudo. Destrói. Arrebenta com o homem. Arrebenta com as vidas. Destrói famílias. Destrói ministérios. Leva o homem à lama de novo. Ele volta a comer a mesma comida que ele comia, o vômito. Aquilo que Deus fez ele vomitar, aquilo que Deus tirou de dentro de você, você volta a botar para dentro. Meu Deus do céu. Virou cachorro! Cachorro é que gosta de comer vômito. É aquela porca que foi lavada e volta ao lamaçal. Não deixe isso acontecer na tua vida. Não permita. Antes de acontecer, clame ao Senhor. E Ele te livrará. Você pode estar na beira da sepultura, mas o Senhor tem poder para te arrancar desse lugar. É assim que funciona. É assim que funciona. Muitas pessoas não brincam com a verdade. Pensam que vai poder dominar essa área. Não domina! Porque essa área é dominada pelo inimigo. É a sedução. É a atração. Ele vai lá na tua natureza humana que Deus diz que tem que estar morta. E te aviva para que você possa ser conduzido por Ele. Porque aqueles que são conduzidos por Cristo estão sendo conduzidos pelo Espírito. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Ser fervoroso de espírito ou viver ardentemente no Espírito envolve tanto o seu Espírito quanto o Espírito Santo de Deus. É uma junção. Amém. O Espírito do homem e o Espírito de Deus. Você tem que buscar as coisas do alto onde Cristo vive. Você tem que estar ligado com Deus, ser um com Ele. É na unidade, meu irmão, que você vai ver a mão de Deus sobre a tua vida, te conduzindo, te livrando, te abençoando, suprindo, dando a você dons celestiais. Meu Deus do céu, como Deus é bom, Ele traz o céu para até a tua vida. É o fogo do Espírito que faz você ser fervoroso no seu espírito.
Lembre-se, é você que deve manter o fervor espiritual. Não é papai, não é mamãe, não é pastor, não é? É você, é individual. Teu marido saiu para trabalhar, bota o joelho no chão, seja fervorosa, mulher de Deus. Amém, Jesus. Papai e mamãe saíram de casa, jovem, seja fervoroso, bota o teu joelho no chão, vai buscar Deus, vai ser enriquecido da palavra, vai buscar o conhecimento de Deus, porque senão o inimigo vai te arrastar, porque ele é terrível, ele tem sede da tua vida, ele é o adversário que saiu da tua vida. A Bíblia diz, aquele que saiu é aquele que quer voltar. Aquele que saiu é aquele que quer voltar. Bote a placa e diga, não estou à venda, não estou para alugar. Meu irmão, aqui não tem lugar para você, Satanás. E a vida é só do Senhor Jesus. Você precisa falar isso para Deus. Você precisa tomar decisões espirituais. Que o garoto que o Davi pregou aqui, é isso, Daniel tomou a posição espiritual. Se ele não toma, ele vai comer a comida do rei, ele vai comer a comida da Babilônia, ele vai daqui a pouquinho estar dançando na cultura babilônica. Ele tomou uma decisão e Deus honrou a decisão dele. Quando você toma as decisões em Deus, Deus honra a tua decisão. Você pode passar ainda por um momento difícil que Deus vai provar a tua fé. Mas daqui a pouquinho, meu irmão, tu vai chegar naquele lugar onde Deus vai te dar abundantemente. Oh, aleluia! Seja fervoroso de espírito. Aleluia. Você deve manter o fervor espiritual. A manutenção é tudo. Eu costumo dizer que esse país não tem gerente. Não tem gerente. Esse país constrói, mas não mantém. E os crentes desse país também constroem, mas não mantêm. Buscam a Deus até serem batizados. Depois que são batizados, param de buscar a Deus. Agora, já fala em mistério. Meu irmão, isso aí não é tudo não. Agora que começou a obra de Deus na tua vida, agora é que você tem que testemunhar porque você recebeu o poder de Deus. É agora que começa uma nova vida para você. As pessoas não conseguem manter. É mais fácil comprar um carro em vez de manter ele limpinho. Quantos aqui conhecem os carros do João, né? Meu Deus do céu, é o exemplo. Deus do céu, garoou, ele vai lá e enxuga o carro. Garoou de novo, ele enxuga de novo. Ele cuida, ele mantém o carro, mas o carro dele está sempre limpo, bonito e arrumado. Quando você mantém a tua salvação, meu irmão, a tua salvação vai estar sempre limpa, organizada e sempre pronta para Deus usar. Porque a nossa vida é para Ele usar, não é para qualquer um usar, não. Não é para qualquer um usar, não. Deus quer fazer da tua vida um mover dele tremendo. É isso que está vindo, ó, está chovendo, meu irmão. As águas estão vindo aí, ó. As represas vão encher. Tua vida vai ser cheia do Espírito Santo. Aleluia. Deixa o Espírito Santo te envolver. Tem um hino que diz: e você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. Deus quer que fiquemos cheios do Espírito, de modo que possamos manter o fervor espiritual. O desejo de Deus é que isto ocorra em todo o tempo. Em todo o tempo sejam alvas as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eclesiastes fala isso. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Mas muitas vezes nós queremos manter a cabeça sem óleo. Repare bem, a cabeça tendo óleo, o corpo está cheio de óleo. Porque Deus derrama do alto, meu irmão. As coisas que vêm de Deus vêm do alto, as coisas que vêm do diabo vêm de baixo. Louvado seja o nome de Jesus. Existe o crente eventual. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Crente eventual só mantém o fogo do Senhor, o fogo do Espírito Santo em sua vida durante um evento qualquer. É aquele, sabe aquele funcionário temporário? A empresa só precisa dele no Natal.
Só contrata ele no Natal. É temporário, é eventual. Então ele, no Natal, ele é cheio de capacidade para trabalhar. Passou o Natal, ele desemprego. Na igreja também tem aqueles crentes. São crentes de retiro, são crentes de eventos na igreja. São crentes, são momentos. Não é em todo o tempo. Momentos. Isso a Bíblia não dá apoio. Você precisa colocar a tua vida onde Deus apoia. No apoio de Deus. Eu não posso ser movido por evento. O evento faz parte da vida do cristão. O evento não pode mexer com a tua história. Você vê, há imposição de mãos aqui e há batismo no Espírito Santo. Vai lá no retiro, também há imposição de mãos e há batismo no Espírito Santo. O evento não importa. Não importa se está aqui ou se está lá. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, fervoroso do Espírito Santo. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Me ajuda aí, igreja. Estou querendo dar pena. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Oh, aleluia. Ele necessita de estímulos. Tem crente que só age através do beliscão. Vamos. Tem aquele filho que vamos. Fica quieto. Se não beliscar, ele não fica. Crentes que são estimulados. Só fazem se forem estimulados. Você tem que ter princípios. As coisas têm que vir de dentro de você. Começa a colocar a tua vida diante de Deus e pede a Ele: Senhor, eu quero ter iniciativa. Iniciativa. Eu preciso ter iniciativa. Eu não posso ser carregado. Quem me carrega é o Senhor. A Bíblia diz que Ele nos carrega em triunfo. Eu não posso ser carregado por A, por B, por C, porque eu vou cansar o meu irmão. Meu irmão não pode me carregar. Ele pode me ajudar a caminhar um tempo, mas eu tenho que aprender a andar. No reino de Deus não há aleijados. Não há nenhuma pessoa inválida. Quando Israel saiu do Egito, a Bíblia diz: não havia nenhum inválido. Todos que atravessaram o Mar Vermelho, não havia um inválido. Você não vê um filme carregando uma cadeira de roda, alguém, meu Deus do céu. Todos eles atravessavam aquele mar, louvando a Deus, caminhando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Você já passou pelas águas, igreja. Aleluia. Por que está esmorecida? Porque parou. Caminha. Encha-se do Espírito nesta noite e renove as tuas forças nesta noite. O Senhor está aqui para te levantar. Ele está aqui para te levantar. Ele ainda não voltou. A esperança ainda continua viva. Aleluia. Glória a Deus. Lembre-se de que a salvação é individual. Imagina se agora todo mundo foi embora. Não é arrebatamento não, todo mundo morreu, só ficou você. E você é crente. E a Fernanda, pastora Fernanda também foi, pastora Cecil também, Bacarece também, pastor Joaquim. Não tem ninguém para me conversar, não tem ninguém para fazer um gabinete. Agora é você e Deus. Lembra-se de Abraão, primeiro crente. Abraão saía da tenda e olhava e Deus falava com ele. Deus mandava ele sair da tenda, Abraão. Deus quer fazer isso conosco. É a relação direta. Você pode dizer: o meu Deus. Meu Deus. Isso basta. Você falou tudo. Ele é o teu Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Com muitos ou sem nenhum, Ele continua sendo teu Deus. Aleluia. Você não precisa do papai e da mamãe para sentir a presença de Deus. Você pode sentir a presença de Deus no meio de uma multidão ou sozinho. Porque Ele é o Deus pessoal. Ele é o Deus individual. Imagina-se como sendo o único crente do mundo.
manter-se aquecido espiritualmente é uma prática individual. Quem te dá o fogo é Jesus, não é o teu irmão. Então você tem que depender de Jesus como o teu irmão depende. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. O INSS tem quase 40 milhões de aposentados. 30 e tantos milhões, eles dizem. Todos os aposentados na fila do banco dependem de quem? Do INSS. Mas quem paga é o caixa. Não confunda que é o caixa que é o supridor da tua vida, o INSS, o aposentado. Em Deus, todos nós temos que depender dele, mas nós estamos na mesma fila. Nós estamos diante do mesmo caixa, do mesmo Senhor que nos abençoa. Você tem que depender do Senhor, aprender isso. Nós precisamos nos manter sempre aquecidos espiritualmente falando. Amém, igreja? Em terceiro lugar, para nos tornarmos vasos cheios da glória de Deus. Em primeiro lugar, palavra, sermos ricamente enriquecidos pela palavra. Em segundo lugar, sermos cheios do Espírito Santo. E em terceiro lugar, é procurar compreender qual a vontade de Deus para a sua vida. Lá em Efésios capítulo 5, versículos 17 e 18, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É possível saber qual é a vontade do Senhor? A resposta é sim. O crente, ele precisa saber qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Embora muitas pessoas dizem que gostariam de conhecer qual a vontade do Senhor para a sua vida, eu quero que você se lembre, a vontade de Deus para a sua vida é que você seja rico na palavra e cheio do Espírito. Aleluia. Amém? Você pode falar para 2 ou 3 pessoas, olha, a vontade de Deus para a sua vida é que você seja rico na palavra e cheio do Espírito. Aleluia. Aleluia. Ser cheio é ser ungido com óleo novo, óleo fresco. Não adianta o teu passado, o teu dia de ontem, o importante é o teu hoje. Aleluia. Glória a Deus. Quando o salmista disse, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, lá no Salmo 92, versículo 10, derramas sobre mim um óleo fresco. Ele já havia sido ungido por Samuel com azeite. Você já foi ungido por Deus. Agora, as renovações de Deus. Deus está aqui para renovar o óleo. Sabe como é que é o óleo venceu? Para no posto, troca o óleo. Só pode ser cheio de óleo, renovação de óleo, quem tem óleo. O mundo não tem essa capacidade. Mas você não é mundo. Você pode estar lá com uma rachadura na represa, mas Deus está aqui para consertar essa rachadura e tirar o nível de perigo, de rompimento, trazer para o nível 1 todas as pessoas que moram perto da barragem, da represa, passarem a ter paz e sossego. Você sabe, quando tem um crente com a rachadura, o negócio, a família fica desesperada, né? Pode romper a qualquer momento aí, e é destruição. É um risco tremendo, uma vida quando começa a ter problemas espirituais. Isso é experiência diária para os filhos de Deus. Só troca óleo quem já está com óleo. Você pode achar que não tem óleo, mas tem um pouquinho de óleo aí na tua vida. Tem um pouquinho de óleo. Deus derrama óleo novo sobre as nossas cabeças. Devemos sempre receber essa nova porção do Senhor sobre a nossa cabeça. Isto aponta para o céu. O óleo desce do céu. Você sabia que as coisas de Deus descem do Pai das luzes?
Está lá em Tiago, capítulo 1. Abra lá e marque na sua Bíblia. Esses versículos são preciosos, hein? Tiago, capítulo 1, versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Olha como é que Deus fala, né? Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Que bênção! Não há variação. Deus permanece o mesmo. Nunca falta o óleo no céu. Ah, meu Deus do céu. As refinarias de óleo lá no céu trabalham o tempo todo. Sempre tem óleo para a tua vida. Você pode levantar a tua mão e dizer assim: Pai, eu quero ser cheio do teu Espírito nesta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Enchei-vos do Espírito. Esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Hoje é noite de recebermos a nossa porção da unção de Deus para o dia de hoje. A unção é para cada dia, irmãos. Tem unção hoje, vai ter unção amanhã, vai ter unção depois da manhã, vai ter unção, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Amém, queridos? Amém, Jesus. Aleluia. Hoje é noite de recebermos a nossa porção da unção de Deus para o dia de hoje. Levante as suas mãos. Pela fé, receba a sua porção da unção do dia de hoje. Amém? Eu queria que você agora ficasse de pé e continuasse com as suas mãos levantadas. Aleluia! Hoje tem porção, uma unção de Deus para a sua vida. Hoje Deus estará derramando a sua unção sobre a sua igreja. Aleluia! Você pode falar para o teu irmão: Deus estará derramando a sua unção sobre a sua vida. Aleluia! Deus estará levantando os vasos que se encontram emborcados em sua casa. Deus estará honrando a nossa fé nesta noite. Deus estará corrigindo reservatórios que estão em risco de romper, trazendo morte e destruição, mas o Senhor que repara está aqui. Aquele olheiro que pega o barro mesmo com o vaso com defeito, com um problema qualquer, com uma rachadura, ele conserta, ele faz um novo vaso. Deus está levantando os vasos que se encontram emborcados. Deus estará honrando a nossa fé. Deus estará levantando ministros para a sua obra. Oh, aleluia! Deus estará levantando missionários no meio de nós. Eu creio dessa forma, igreja, porque é no meio do povo que Deus levanta. Oh, aleluia! Aleluia! Deus estará levantando levitas. Sim, Jesus. Homens que amam a música na casa de Deus. Aleluia! Deus estará levantando homens e mulheres para amarem a sua palavra. Aleluia! Deus levantará uma geração que ama a sua casa. Deus levantará uma geração comprometida com a santidade. Aleluia! Uma geração obediente. Uma geração que testemunhará das obras do Senhor. Aleluia! Aleluia! Deus também quer levantar nesta noite vidas para serem salvas, curadas e libertas. Vidas que estarão prontas por Deus para receberem do alto a unção poderosa do Espírito do Altíssimo Senhor. Deus quer ver vidas se rendendo aos seus pés. Ah, pastor, eu já estou há tanto tempo na tua casa, mas eu nunca tive uma experiência com Deus. Hoje é a noite da tua experiência. Aleluia. Oh, as águas já estão vindo, igreja. Aleluia. Aleluia. Oh, na calabachanda e comaraia. Vidas verdadeiramente convertidas. Vasos cheios da unção. Quando vivemos a conversão, vivemos a aliança com Deus através de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. E este sangue está neste lugar para perdoar, para erguer e reerguer vidas que estão paradas na obra de Deus. Deus quer fazer uma obra tremenda nesta noite sobre as nossas vidas. Hoje é noite de restauração. A unção despedaça todo jugo. Jesus quer restaurar a sua vida, o seu sacerdócio, o seu chamado.
derrame-se nesta noite na presença do Senhor. Glória a Deus. Oferece a sua vida de uma forma especial nesta noite. Eu vou convidar o louvor